Oi gente, aqui é a Letícia e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre biografias. A ideia para esse vídeo surgiu a partir de 3 livros que eu li, que foram 3.096 Dias, da Natália Campucci, A Mulher Calada, da Janet Malcolm e O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Então, se vocês se lembram, se vocês tiverem visto, na resenha de 3.096 Dias eu comentei que eu achei um pouco difícil saber se o que tá escrito aqui foi verdade ou não, porque parecia muito romanceado e determinadas coisas tinham muitos detalhes, tipo falas e coisas do tipo, então eu tive um pouco de dúvida de saber se que era verdade ou não. Mas aí, lendo o livro da Janet Malcolm, eu comecei a me perguntar, esse livro aqui, se você não sabe, ele é meio que uma biografia da Sylvia Plath, mas na realidade ele mais fala das biografias sobre a Sylvia Plath, digamos assim. Então, tanto que o subtítulo é Sylvia Plath, Ted Hughes e os limites da biografia. Então, assim, ela fala muito sobre quem está contando aquela história e por quê. As biografias da Sylvia tiveram grandes problemas, porque alguém sempre tomava um lado. Então, ou a pessoa tomava o lado da Sylvia, digamos assim, ou tomava o lado do Ted. Então, isso faz com que a história que está sendo contada seja contada de uma maneira diferente. E aí, lendo o livro O Sentido de um Fim, ele fala muito sobre a memória, como você se lembra daqueles acontecimentos, se aqueles acontecimentos se passaram realmente daquela forma, se você não conta meio que pra ou se martirizar, ou então você deixa a sua situação mais limpa naquela história e coloca a culpa no outro. E aí eu comecei a pensar o seguinte: não tem como nunca a gente saber ou a gente contar como aconteceu determinada coisa, porque a partir aquele momento acaba, aquele acontecimento acaba, a gente tem que confiar somente na nossa memória. A nossa memória está perpassada o tempo inteiro pela emoção. Então, se às vezes aquele acontecimento para outra pessoa foi visto de uma maneira completamente diferente. E pra gente, vamos supor, uma festa que aconteceu num ano tal, já tá longe da minha memória. Às vezes pra mim aquela festa foi incrível, todo mundo se divertiu, entendeu? E pra outra pessoa, aquela festa foi só um mar de decepção, a pessoa ficou chateada. Então isso é muito difícil de você contar um fato, porque você só pode ver aquilo da sua perspectiva. E mesmo assim, a gente tende, quanto mais o tempo passa, a gente tende a contar aquilo de maneiras diferentes. É aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto, só que isso com a gente mesmo. Cada vez que a gente conta uma história, a nossa memória já tá mais distante dela. Então a gente vai mudando isso. E aí eu comecei a pensar assim, sobre o que eu falei do livro da Natasha Campucci, porque às vezes esse foi o jeito dela de contar, mas não quer dizer que aconteceu assim, ou não quer dizer que pra ela aconteceu. Isso é muito delicado, entendeu? Porque a partir daquele momento que aquilo aconteceu, eu não posso mais trazer aquilo de volta, digamos assim. Eu só vou poder trazer uma coisa abstrata sobre aquilo. Aquele fato concreto, ele não pode mais retornar. Eu só vou ter ideias abstratas sobre ele e memórias que não são confiáveis, porque, igual eu falei, elas são passadas pela emoção. Então, às vezes aquele dia foi horrível, todo mundo tava péssimo, não sei o que lá, porque eu tava assim, não quer dizer que o outro estava também. Ou então, eu vou contar determinado momento com raiva, então eu vou aumentar, falar assim, não, fulano olhou pra mim com desprezo, não sei o que lá, mas às vezes não foi assim, porque a gente não pode confiar na nossa memória nesses aspectos. Então é muito complicado trabalhar com biografia. Eu comecei a descobrir isso, porque aquela pessoa contando aquilo por quê, pra quem, sobre quem, porque ninguém é 100% do tempo a mesma pessoa. Isso assim, foi no livro Luísa, da Maria Adelaide Amaral, que isso veio assim pra mim, porque você é uma pessoa com seus pais, você é uma pessoa com seus amigos, você é uma pessoa com seu namorado, você é uma pessoa na sua escola ou na sua faculdade, em cada lugar, em cada âmbito da sua vida, você é uma pessoa diferente. Então a história de quem está sendo contada? Da fulaninha esposa, da fulaninha escritora, da fulaninha mãe? A história de quem está sendo contada e por quê? Né? Porque aqui eles falam muito sobre a questão da Sylvia. Muitas biografias destruíram o Ted.
Ele era um monstro, era isso, era aquilo, e a Sylvia era o anjinho. Outras biografias não, o Ted era o bom moço, ele era, né, aquela pessoa maravilhosa, um marido incompreendido, com uma esposa difícil. Então, assim, não tem como a gente saber a verdade, porque mesmo se o Ted parar pra escrever uma biografia, não vai ser a verdade da Sylvia. Mesmo se a Sylvia parasse pra escrever sobre si mesma, não seria verdade, porque ninguém consegue escrever cruamente sobre si mesmo ou sobre o outro. A gente está sempre sendo perpassado por preconceitos, por fatos que aconteceram e como a gente se sente sobre aquilo. Então, lendo esses vários livros que eu citei, eu comecei a pensar sobre isso, assim. Na realidade, os personagens dos livros ficcionais que a gente lê são muito mais reais do que as pessoas dessas biografias que a gente lê, porque quem me garante que foi assim? Quem me garante que isso realmente aconteceu, que isso aqui não está sendo contado com algum viés, entendeu? Mas, no entanto, os personagens ficcionais, aquilo ali realmente é aquilo ali. Aquelas pessoas são daquele jeito que está sendo mostrado para você. Então, é estranho pensar isso, mas na realidade, personagens de livros de ficção são muito mais reais do que pessoas de livros de não ficção. Isso é uma coisa muito bizarra de se pensar, mas é verdade. Porque o personagem tá ali naquele livro, ele viveu naquele livro. Isso aqui não. A gente não sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois e o porquê tudo isso aconteceu. Então, é algo que eu gostei muito de pensar, gostei muito de enxergar, porque mostra como as pessoas são tão complexas e às vezes tentar minimizar ela em livros assim é meio complicado. Eu não sei se vocês acompanharam meu raciocínio, porque eu acho que eu falei isso muito, né? Mas realmente vocês já pensaram sobre isso? Sobre como a gente não sabe se isso aqui realmente tem alguma validade? Porque sim, a gente pode conhecer um pouquinho mais as pessoas aqui, mas que tipo de pessoa a gente está conhecendo? É a pessoa que eles gostariam que a gente conhecesse? Ou... Enfim, me contem sobre isso, o que vocês pensam sobre isso. Se isso é tudo uma viagem muito grande na minha cabeça, me contem, porque eu quero muito saber. Então é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!